de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Hoje, meu caro irmão, minha cara irmã, a igreja nos dirige a palavra da sua tradição na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas. O texto que nos vem hoje como ensinamento é tirado da homilia aos neófitos sobre o Salmo 41 de São Jerônimo presbítero. São Jerônimo que viveu no século V da nossa era cristã. O título que nos traz o texto de hoje é o seguinte: Entrarei no lugar do admirável tabernáculo. Ouçamos então com bastante piedade, bastante atenção, essa palavra da igreja, que quer ser uma catequese para nós hoje, nos instruindo, nos ajudando a crescer em conhecimento com relação à nossa fé, com relação ao nosso caminho de salvação. Como o servo deseja as fontes das águas, assim minha alma te deseja, ó Deus. Como aqueles servos desejam as fontes das águas, assim os nossos servos, que afastando-se do Egito e do século, afogaram o faraó em suas águas e mataram todo o seu exército no batismo, depois da morte do diabo, desejam as fontes da igreja, isto é, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Pai seja dito fonte, encontramos em Jeremias. Afastaram-me a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter as águas. Sobre o Filho, lemos em certo lugar: abandonaram a fonte da sabedoria. E sobre o Espírito Santo, ouvimos: quem beber da água que eu lhe der, dele brotará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Que logo o evangelista explica tratar-se do Espírito Santo nesta palavra do Salvador. Prova-se assim claramente que as três fontes da igreja são o mistério da Trindade. A esta Trindade aspira o fiel, aspira o batizado que diz: minha alma tem sede de Deus, fonte viva. Não quer ver a Deus apenas de leve, mas com todo o ardor, todo abrasado em sede. Com efeito, antes do batismo, os futuros cristãos falavam entre si e diziam: quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Agora obtiveram o que pediam. Vieram e ficaram diante da face de Deus. Apresentaram-se ante o altar, perante o mistério do Salvador. Admitidos no corpo de Cristo e renascidos na fonte da vida, proclamam com confiança:
entrarei no lugar do admirável tabernáculo até a casa de Deus. A casa de Deus é a igreja. É ela o admirável tabernáculo. Nele mora a voz da exultação e do louvor, o ruído dos convivas. Dizei, portanto, vós que agora, guiados por nós, vos revestistes de Cristo, fostes retirados pela palavra de Deus do mar deste mundo, como um peixinho preso pelo anzol. Em nós, porém, a natureza se transformou, pois enquanto os peixes morrem, quando retirados das águas, a nós, os apóstolos, nos tiraram e pescaram do mar deste mundo, para que dos mortos passemos a vivos. Enquanto estávamos no século, com os olhos nas profundezas, nossa vida se passava no lodo. Depois de erguidos das ondas, começamos a ver o sol, começamos a olhar a verdadeira luz e, deslumbrados pela imensa alegria, dizemos à nossa alma: espera em Deus, porque eu louvarei a Ele, salvação de minha face e meu Deus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta quinta-feira vemos essa homilia belíssima de São Jerônimo, presbítero. São Jerônimo, que foi o grande responsável pela tradução da Bíblia dos originais hebraico e grego. Ele que dedicou a maior parte da sua vida meditando as Escrituras e traduzindo para o latim, que era a língua oficial da igreja, que era a língua falada pelo povo simples também, na época, e que a partir dessa tradução chamada Vulgata, a Bíblia foi traduzida para as mais diversas línguas depois. Então, São Jerônimo, um homem que tinha intimidade realmente com a palavra de Deus, morou por um bom tempo em Jerusalém, onde pôde conviver com a cultura de Israel, com a cultura do povo do qual descendeu Jesus segundo a carne, e também dedicar-se de modo especial aos cuidados com a tradução das Sagradas Escrituras. E ele nos traz esse belo texto dirigido aos neófitos. Quem eram os neófitos? Os neófitos eram aqueles recém-batizados, aqueles que muito há pouco tempo tinham recebido a graça do batismo, o Espírito Santo. Eram as novas luzes que despontavam na igreja, os novos rebentos que despontavam na igreja. E aqui, São Jerônimo relembra aos neófitos a graça que eles receberam no batismo e quer relembrar a nós também hoje a graça de termos mergulhado na fonte da vida, na fonte da verdadeira água, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são fontes, não são apenas
um riozinho qualquer, mas a fonte de onde brota eternamente a água, que salva, que fortalece e que mata a nossa sede. Como o cervo que anseia pelas águas correntes, a alma do cristão também deve ansiar por Deus, por mergulhar na fonte batismal, mas a fonte que continua na vida do batizado, que jorra para a vida eterna. O anseio, o desejo de estarmos em Deus, o desejo de sentirmos a presença de Deus em nós. Isso nos leva apenas a compreendermos que milagre o batismo realizou em nós. Que milagre o batismo realizou em nós. Ao sermos mergulhados, levantamos enxergando o sol. Já não somos os mesmos porque somos batizados. Basta nos perguntar se estamos levando a sério o nosso batismo e estamos abrindo a nossa inteligência para compreendermos quanta bênção o batismo realizou e continua realizando em nós. Nós mergulhamos na fonte, irmãos, e eu repito, não qualquer fonte, não qualquer riachozinho, mas na fonte onde brota a água que dá vida, que é o Senhor. É Ele que se oferece constantemente para ser o alimento da nossa alma, a fortaleza da nossa vida. Nele está a fonte. Queremos nos refrescar? É em Deus que devemos buscar. Queremos nos alimentar? É em Deus que devemos buscar. Queremos ser felizes? É em Deus que devemos buscar a felicidade. E não em outras coisas, em outros subterfúgios desta vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são a fonte da verdadeira vida. Que possamos compreender sempre mais essa palavra. Que possamos deixar penetrar na nossa alma, no nosso coração, na nossa inteligência, a certeza de que o batismo fez toda a diferença na nossa vida e somos revestidos de uma graça especial que vem da fonte, que é o próprio Deus. E nesse momento, quero convidar você a colocar-se mais uma vez diante de Nossa Senhora, reconhecendo nela a Mãe de Deus, a Mãe Nossa, reconhecendo em Maria esse dom grandioso que ela recebeu do Senhor de ser mãe do Verbo encarnado, de ser mãe do Salvador. E a graça que ela recebeu e nós também recebemos de tê-la como mãe. Ela que ao pé da cruz estava junto com aquele apóstolo João e Jesus entrega aos cuidados de João como sua mãe e Jesus entrega João aos cuidados de Maria como seu filho e João que representa a igreja, a comunidade, representa a mim, representa você. Então teçamos a Maria esse nosso elogio e ao mesmo tempo apresentemos a ela os pedidos, as preces
os agradecimentos que desejamos sinceramente que cheguem até o seu Filho Jesus, porque ela, como mãe intercessora, não se nega jamais de levar até o Senhor as nossas preces. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha um dia abençoado por Deus. Que você possa sentir a ação do Espírito Santo na sua vida, a presença de Cristo no teu coração e na tua alma. Que cada pessoa que você encontre no dia de hoje seja um momento especial de reconhecer o rosto de Cristo nesta pessoa e fazer a experiência de Deus. Não deixe passar este dia sem que você tenha uma palavra com Deus, sem que você tenha um diálogo com Deus na sua oração. Transforme cada momento do seu dia em oração. Cada situação, boa ou difícil, que você enfrentar, em oração. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.